Fala pessoal, tudo bem? Meu nome é Moacir Santos, eu sou engenheiro eletricista e eu ajudo engenheiros eletricistas a faturarem mais de R$10.000 por mês com projetos elétricos. E hoje eu vou te mostrar como calcular a capacidade de interrupção de um disjuntor no seu projeto elétrico. Vamos lá! Então a primeira coisa que você tem que fazer é calcular a corrente de curto-circuito na entrega. A capacidade de interrupção de um disjuntor ela está ligada diretamente com a corrente de curto-circuito máxima em que aquele disjuntor vai estar, né? Então a ideia é o seguinte, você tem aqui um quadro de distribuição e nesse quadro de distribuição você tem vários disjuntores. Qual que é a ideia? Existe um nível de curto-circuito aqui nesse quadro de distribuição. E é esse nível de curto-circuito que você vai relacionar com a capacidade de interrupção dos disjuntores. Porque a capacidade de interrupção do disjuntor é o quanto esse disjuntor suporta de curto-circuito máximo sem se danificar. Então é justamente isso. É você saber exatamente no ponto em que aquele quadro está instalado qual que é o nível de curto-circuito máximo que pode ocorrer naquele quadro de distribuição e o seu disjuntor tem que aguentar esse nível de curto-circuito máximo. Então a primeira coisa que você tem que saber é a corrente de curto-circuito na entrega. Como assim, Moacir? Na entrega ou no que chamamos de ponto de suprimento, lá no padrão de entrada, lá no secundário do transformador. Porque para você calcular um nível de curto-circuito num ponto específico da instalação, qualquer ponto que você tiver, num quadro de distribuição que está numa sala de administração, para você calcular o nível de curto-circuito nesse quadro de distribuição, você tem que saber o nível de curto-circuito anterior. Então, para você entender a lógica, você quer calcular a capacidade de interrupção do disjuntor. Para você calcular a capacidade de interrupção do disjuntor, você tem que saber qual que é o nível de curto-circuito no ponto em que aquele disjuntor está instalado. E para você saber qual que é o nível de curto-circuito no ponto em que aquele disjuntor está instalado, você tem que saber o nível de curto-circuito anterior, porque só assim você consegue calcular os níveis de curto-circuito próximos, tá? Então, primeira coisa, item 423 nas alimentações, devem ser determinadas as seguintes características nas fontes de suprimento. Isso aí já é obrigatório pela NBR 5410. E uma dessas características, além da natureza da corrente de frequência, além do valor da tensão nominal, é o valor da corrente de curto-circuito presumida no ponto de suprimento, lá na entrada. Então, quando eu falo na entrada é na baixa tensão, no padrão de entrada da baixa tensão, ou se essa edificação é alimentada por um transformador, seja ele uma subestação aérea ou abrigada, qual que é o nível de curto-circuito no secundário desse transformador. Isso a gente precisa saber na hora da elaboração do projeto elétrico e na hora de definir qual que vai ser a capacidade de interrupção do nosso disjuntor, tá certo? E como é que eu vou descobrir, Moacir? Como é que eu vou saber qual que é o cálculo, qual que é o nível de curto-circuito, na verdade, deste ponto aqui na baixa tensão? Porque a concessionária, ela não me informa esses níveis de curto-circuito até eu chegar no meu cliente. Na verdade, ela vai te informar intrinsecamente. Como assim intrinsecamente? As concessionárias, elas vão trazer o seguinte pra gente. Olha só, a antiga Enel-Geo, agora é Equatorial, mas a Equatorial também traz a mesma questão. Disjuntores termomagnéticos com correntes nominais até 100 A deverão ter capacidade de interrupção simétrica mínima de 3K. Ora, se ele está já trazendo para a gente que a capacidade de interrupção simétrica mínima é de 3K, então o máximo que ele está pressupondo para a gente de curto-circuito na entrada é 3K. Então eu posso presumir, no pior caso, que o nível de curto-circuito máximo no ponto específico é 3K na baixa tensão. Isso até disjuntores de 100 A. Então as concessionárias vão trazer isso para a gente, né? E aí ela fala o seguinte, enquanto para os tripolares com corrente nominal acima do valor anteriormente referido, ou seja, se for um disjuntor de 125 A, a capacidade de ruptura mínima deve ser de 10K. Ou seja, ela está super dimensionando aí neste caso, mas você pode tomar esse nível de curto-circuito como base para o nível de curto-circuito máximo que a NBR 5410, que as concessionárias, não a NBR 5410, mas as concessionárias estão prevendo, tá? Então, tem que ficar atento a isso aí. As concessionárias vão trazer esses níveis de curto máximos aliadas às capacidades de interrupção dos disjuntores. Por isso que não tem como eu saber uma capacidade de interrupção de disjuntor se eu não souber o nível de curto, né? Os dois estão aliados. E a concessionária, ela junta esses dois, né? Então ela dá o nível, a capacidade de interrupção simétrica mínima. Se ela está te dando isso, o curto-circuito não vai ser maior que isso. E aí a gente já consegue pressupor o primeiro nível de curto-circuito a ser trabalhado, né?
Segundo exemplo, a gente tem a Energisa aqui, ó. Toda instalação consumidora deve ser equipada com disjuntor termomagnético com capacidade de interrupção mínima de 10 kA. Que, na minha opinião, como projetista, já é uma capacidade de interrupção mínima maior. Mas aqui ela já está prevendo, no mínimo 10 kA. Né? Isso significa que muito provavelmente a rede dela pode estar trabalhando com um nível de curto-circuito máximo aí nessa ordem. Né? Então, e é óbvio também, ela está um pouco superdimensionando esse nível de curto-circuito, esse processo de nível de curto-circuito dela. Mas esse é o nosso primeiro parâmetro. É aí que a gente consegue. Por quê? A concessionária ela não vai te dar uma lista de níveis de curto-circuito em toda a rede dela. Mesmo se você pedir, isso é muito difícil você conseguir essa informação. É uma informação mais precisa, mas é mais difícil. Então o que você faz? Você vai por pelo menos a capacidade de interrupção simétrica mínima que ela pede. Né? Então esse vai ser o seu primeiro nível de curto-circuito no ponto de entrada, no ponto de suprimento, né? Que ela está trazendo para a gente. Vai ser aliado à capacidade de interrupção que ela está pedindo, né? Porque não pode ser máxima essa capacidade de interrupção. O nível de curto-circuito não pode ser maior que isso que ela está trazendo, né? Senão o disjuntor não protege, tá? Isso é para baixa tensão. Mas e para média tensão? Para o secundário do transformador, qual que é o nível de curto-circuito trifásico no secundário do transformador? Isso é calculável, né? Então, o que eu quero saber aqui neste caso? Ó, presta bastante atenção. Qual que é o nível de curto-circuito aqui, no secundário desse transformador de uma subestação aérea, por exemplo? Tá? Porque isso aqui já vai me ajudar a dimensionar o disjuntor que vai estar aqui. O disjuntor geral de proteção. Ele tem que ser compatível com esse nível de curto-circuito. Né? É óbvio que eu vou considerar a distância L desta descida, mas vai ser muito próximo. Né? Vai ser muito próximo a esse nível de curto-circuito calculado aqui. E a partir desse nível de curto-circuito aqui, eu consigo calcular os outros níveis de curto-circuito dos quadros da minha instalação. Tá? Então como que eu chego no nível de curto-circuito no secundário do transformador? Diretamente no secundário do transformador. Bom, algumas concessionárias vão te dar isso. Né? Então a gente tem a nossa NTC04, que ainda está vigente aqui na Equatorial Goiás, que ela traz aqui pra gente os níveis de curto-circuito dos transformadores trifásicos de acordo com as impedâncias características desses transformadores, tá? As impedâncias percentuais desses transformadores, que ela está chamando de tensão de curto-circuito. Então ela traz pra gente aqui exatamente quais são esses níveis de curto-circuito no secundário transformador. Mas isso pode variar, porque pode ter um transformador com impedância de curto-circuito diferente. E como que você faz para especificar, para achar este cálculo aqui, esse valor aqui especificamente? Então, o que você faz? A corrente de curto-circuito no secundário transformador é a potência deste transformador dividido pela raiz de 3 vezes a tensão vezes a impedância característica desse transformador. Então, vamos supor aqui o transformador de 75 kVA com a impedância de 3,5. O que a gente faz? 75.000, que é 75 kVA, né? Então 75.000 VA de potência, dividido por raiz de 3, vezes a tensão no secundário dele, 380, vezes a impedância característica, né? Divide por 100, a gente vai ter aqui 0,035, tá? E aí, você vai ter aqui 3,25 kA, que é exatamente este valor calculado. Então é assim que a gente calcula o nível de curto-circuito no secundário do transformador. É assim que a gente faz esse nível de curto-circuito, tá? Então, é a potência dividida por raiz de 3 vezes a tensão específica no secundário desse transformador vezes a impedância característica do mesmo. Se essa impedância mudar, é só você substituir aqui, dividir ela por 100, substituir aqui, né? E aí você vai ter qual que é o nível de curto-circuito no secundário do transformador exatamente. Tendo este nível de curto-circuito, você consegue calcular os outros níveis de curto-circuito em cada ponto que você quiser da sua instalação, né? E aí ele vai trazer para a gente no item 5351, determinação das correntes de curto-circuito presumidas. As correntes de curto presumidas devem ser determinadas em todos os pontos. Não sou eu que estou falando isso, não é o Moacir que está falando isso não. É a NBS 5410. As correntes de curto-circuito presumidas devem ser determinadas em todos os pontos da instalação julgados necessários. Né? Então, em cada ponto que eu tenho quadro de distribuição, em cada ponto que eu tenho alimentação no ponto de carga do meu circuito, eu tenho que calcular o nível de curto-circuito específico. Né? Essa determinação pode ser efetuada por cálculo ou por medição. Neste caso aqui, por cálculo. Né? A gente está na fase de projeto, a gente vai calcular o nível de curto-circuito
presumir este nível de curto-circuito no ponto específico que a gente quer, né? Então, nos quadros de distribuição, que vão me ajudar a definir as capacidades de interrupção dos disjuntores, e não só dos disjuntores, mas dos equipamentos que estão neste quadro de distribuição. Então, a ideia é, em cada ponto em que eu tenho um quadro de distribuição na minha instalação, eu preciso saber qual que é o nível de curto-circuito naquele ponto específico. E para eu saber isso, eu pelo menos tenho que saber qual que é o nível de curto-circuito presumido lá no ponto de suprimento, lá no ponto de entrada da minha instalação. Na verdade, ponto de entrada não, ponto de entrega. Porque o ponto de entrada é onde a linha entra na minha edificação. Neste caso é o ponto de entrega. Porque eu sei do ponto de entrega, eu vou saber os outros. E eu vou te mostrar como, tá? Mas aí vamos lá, como é que eu vou calcular a capacidade de interrupção dos outros disjuntores? Por exemplo, se eu tenho disjuntores menores, se a minha capacidade de interrupção no quadro está muito grande. A NBR 5410 vai trazer uma solução para a gente. Ó. A capacidade de interrupção do dispositivo deve ser no mínimo igual à corrente de curto-circuito presumida onde ele for instalado. Né? Que é o que eu estou falando para vocês. Se eu tenho um nível de curto-circuito de 3,25 kA no quadro, eu tenho que pelo menos trabalhar com a capacidade de interrupção maior do disjuntor. Maior do curto-circuito, porque precisa suportar esse curto-circuito. Então, nesse caso, eu trabalharia com um disjuntor de 4 kA de capacidade de interrupção. Né? Então, a capacidade de interrupção do dispositivo deve ser no mínimo igual à corrente de curto-circuito presumida no ponto onde ele foi instalado. Só que aí, a gente tem casos de capacidade de interrupção de curto-circuito muito maior, né, em um quadro de distribuição, se for um quadro geral, por exemplo, próximo da subestação. E aí ele vai trazer para a gente. Só se admite um dispositivo com capacidade de interrupção inferior se houver a montante, ou seja, antes um dispositivo com capacidade de interrupção necessária. Né? Então, olha o que ele traz para a gente. Justamente o seguinte. Neste caso, as características dos dois dispositivos devem ser coordenadas de tal forma que a energia que eles deixam passar não seja superior à que podem suportar, sem danos, o dispositivo situado a jusante e as linhas por elas protegidas. Muito fácil, pareceu difícil no texto, mas é fácil e é baba. Presta atenção. A gente tem dois disjuntores aqui especificamente. Então vamos supor que aqui o nível de curto-circuito seja um nível de curto-circuito alto. Esse disjuntor suporta. Mas será que a energia que ele vai deixar passar no curto-circuito, esse aqui vai suportar? Se esse suportar também, a capacidade de interrupção deste aqui pode ser menor. Né? Então é essa a ideia que a NBR 5410 traz para a gente. Eu só posso ter disjuntor com capacidade de interrupção menor do que o disjuntor geral se a energia que ele deixar passar vai ser a mesma energia que ele vai suportar aqui também no curto-circuito. Se isso for validado, eu posso ter níveis de curto-circuito, níveis de interrupção de disjuntores menores aqui no secundário desses disjuntores aqui, nos disjuntores que vão alimentar os circuitos específicos. Então, isso aí é uma solução para um quadro, por exemplo, com nível de curto-circuito alto, que aí não dá para trabalhar com disjuntores secundários, com disjuntores de alimentação de cargas menores, com a capacidade de interrupção muito alta, porque isso vai encarecer o meu disjuntor. Então, o que eu vou verificar? A energia de curto-circuito. Se a energia de curto-circuito que ele está deixando passar, esse aqui vai suportar. Se suportar, eu posso ter capacidade de interrupção menor. Tá? Então, é essa a deixa que a NBR 5410 traz para a gente aqui neste caso. Né? E como é que eu calculo o nível de curto-circuito em um ponto específico? Que aí eu defino a minha capacidade de interrupção. Como é que eu vou fazer esse cálculo? A gente tem aqui no livro da Cobrecon ou no livro do Ademar Cotrim os seguintes exemplos aqui. Né? Para tensões de 220 380 e para tensões de 127 220. A gente tem exatamente essa fórmula aqui. E essa fórmula ela vai entrar o quê? Nível de curto-circuito anterior. Tá? Então, por isso que eu preciso saber qual que é o nível de curto-circuito anterior, porque eu preciso deste nível para justamente saber qual que vai ser o próximo nível de curto-circuito na minha distância específica. Tá? Então, aqui a gente tem que saber o nível de curto-circuito anterior, tem que saber a seção já deste condutor, é muito importante, então o S aqui vem de seção. Aqui eu tenho que simplesmente consultar uma tabela, porque esse aqui é o fator de potência de um curto-circuito. A gente tem que lembrar que um curto-circuito é um circuito, então ele também tem um fator de potência naquele determinado instante, né? Então eu tenho que consultar também essa tabela de fator de potência de curto-circuito, e aqui é a nossa distância, né? Uma coisa muito importante, isso aqui é um cálculo para condutores de cobre, tá certo? Especificamente condutores de cobre. Se eu for trabalhar com outros tipos de condutores, o cálculo já é totalmente diferente deste aqui com valores diferentes. Isso aqui para 220, isso aqui para 127, né?
E aí, esse aqui vai ser a nosso fator de potência de curto-circuito. Se eu tiver entre o curto-circuito no IK0, né, ou seja, no meu curto-circuito anterior, entre 1,5 a 3, fator de potência 0,9, entre 3,1 e 4,5K, fator de potência 0,8, então isso aqui a gente faz dessa forma para a gente substituir aqui, né? Então, esse valor aqui é o fator de potência de curto-circuito deste curto-circuito, que é o curto-circuito anterior. É ele que vai me dar os parâmetros para o próximo curto-circuito que eu quero encontrar, que vai ser onde vai estar o meu disjuntor no quadro de distribuição, né? E uma coisa muito importante aqui desses cálculos de curto-circuito, essa fórmula é precisa para cabos de 50 mm² e ela é a favor da segurança para cabos acima de 50 mm², tá certo? E melhor ainda, né? Cabos acima de 50 mm², ela é a favor da segurança, ela está um pouquinho superdimensionando aí nesses casos. E para circuitos monofásicos e bifásicos, usar a distância dobrada. Então, se o seu circuito for monofásico ou bifásico, o valor de L, por exemplo, se for 20 metros, vai ser 40 metros, tá? Que você vai substituir aqui nesses valores das distâncias. Se for circuito trifásico, a distância vai ser exatamente a distância que está sendo trabalhada. Muito importante isso. E para cabos em paralelo, você vai somar as seções, tá certo? Se você tiver aí cabos em paralelos, você vai somar essas seções, então vai ficar a seção lá de 300 mm², você soma essas seções. Vamos supor que você tenha dois cabos de 150 mm², você vai somar as seções, no caso, se for cabos paralelos, né? Se forem dois cabos por fase, ou 3 cabos por fase. E aí você vai somar essas seções, ok? Neste cálculo aqui específico. Então, vamos para um exemplo aqui. Vamos supor que você tem um transformador de 150 kVA a um cabo de 150 mm². Primeira coisa que você vai fazer é calcular o nível de curto-circuito no secundário do transformador. Nesse caso aqui é 6,51 kA a uma impedância de 5%. Bom, deu 6,51 kA. Da distância do transformador até a minha proteção geral, deu 15 metros. Então, eu já tive 6,29 kA. Olha o tanto que diminui. Diminui muito pouco, porque está muito próximo. Então, vai ser basicamente o mesmo nível de curto-circuito de um ponto a outro aqui, né? Aí, para eu calcular o nível de curto-circuito aqui, eu vou usar este IK0, né? E não vou usar este IK0. Este IK0 aqui eu só uso para saber o nível de curto-circuito aqui. O próximo, eu sempre uso o anterior. Para saber o próximo nível de curto-circuito, eu sempre uso o nível de curto-circuito anterior para trabalhar na fórmula, né? Então, aqui neste caso, a gente vai ter a uma distância de 30 metros aqui, né? 30 metros aqui é 5,87, ou seja, nesses disjuntores aqui, eu tenho que ter pelo menos disjuntores de 6 kA para cima. Então, neste caso, posso trabalhar com disjuntores de 10 kA de capacidade de interrupção. Posso trabalhar com todos. Ah, Moacir, mas e esses aqui que são disjuntores menores? Será que está certo? O que eu tenho que verificar? A energia que esse cara deixa passar. Ele vai suportar? A energia de curto-circuito que esse cara deixa passar, com o cabo que ele tem, esse cara vai suportar com o cabo que ele tem? Se suportar, aí eu posso trabalhar com disjuntores de capacidade de interrupção menor. Se não, vai ter que ser a mesma dessa galera aqui. Isso é muito importante, porque se não ocorre um nível de curto-circuito, esses disjuntores vão para o pau. E pode ocorrer coisa pior na instalação. Então o disjuntor tem que suportar isso, né? Então, se não suportar, eu tenho que verificar a energia que esse cara está deixando passar no curto-circuito. Muito importante isso, tá? Então aqui neste caso eu trabalharia com capacidade de interrupção de disjuntores maiores que 6 kA. Então o mais próximo aí de fabricante é 10 kA, né? A gente tem alguns de 8 kA também. Daria para ser utilizado. E aí, para calcular o último nível de curto-circuito aqui, neste ponto, ó, a distância é 20 metros e o cabo é de 35. São informações que eu preciso saber, distância e cabo. E o nível de curto-circuito anterior. Então, eu usei para calcular este nível de curto-circuito aqui, este nível de curto-circuito anterior, como IK0, tá? Então, muito importante isso. É assim que a gente calcula a capacidade de interrupção dos disjuntores. Você vai calculando cada nível de curto-circuito do quadro máximo. E aí você tem a sua capacidade de interrupção de cada disjuntor, tá? É dessa forma que você faz o cálculo das capacidades de interrupção dos disjuntores. Se fosse baixa tensão, seria da mesma forma, só que você iria se parametrizar pelo valor de capacidade de interrupção que a concessionária traz para a gente. Se ela falou que é 3 kA, então o máximo é 3 kA. Meu IK0 vai ser 3 kA e os próximos a gente vai fazendo de acordo com 3 kA, de acordo com o IK0
primário na baixa tensão que ela trouxe para a gente, né? Então é assim que calcula a capacidade de interrupção dos disjuntores, tá? Muito bem, espero que você tenha aprendido como calcular a capacidade de interrupção dos disjuntores. Você precisa calcular o nível de curto-circuito no ponto específico do quadro, né? E muito importante, se você tem uma capacidade de interrupção muito grande, o seu disjuntor pode ter uma capacidade de interrupção maior e os secundários podem ser menores, mas eu tenho que verificar a energia que esse cara deixa passar. Muito importante isso. Espero que você tenha entendido, espero que você tenha gostado dessa aula. Não deixe de deixar o seu like aqui embaixo, compartilhar essa aula com mais pessoas, para mais pessoas aprenderem, e se inscreve aqui no nosso canal também para você receber mais conteúdos como esses, tá certo? Tamo junto e até a próxima!